Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck aqui nessa segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. A gente começando a semana, eu quero trazer para você um bate-papo legal, uma análise sobre a recuperação que a gente tem observado no índice SP500 lá da Bolsa dos Estados Unidos. Até fugindo um pouquinho da principal pauta aí do final de semana, né, que foi toda a confusão aí do Bolsonaro com o Moro, a gente precisa esperar pelo menos segunda e terça para ver o desfecho aí desse caso, né? Como é que o mercado vai se comportar, as reações que a gente pode ter na Bolsa. Agora, no mercado lá fora, já começa um tom um pouco mais otimista. É claro que a gente ainda está nessa fase global de controle, de contenção do contágio do coronavírus. Nos Estados Unidos bateu recorde aí de número de infectados e mortos, principalmente no estado de Nova York. Agora, o que começa a ficar claro é que não somente no Brasil, mas a gente já tem movimentos aí na Europa, com os principais países que foram atingidos, como Itália, Espanha e França, e até esse movimento a gente já começa a notar nos Estados Unidos, é que, inevitavelmente, nas próximas semanas a gente deve ter a reabertura gradual da economia, do comércio, da indústria, dos serviços, porque é inviável. É inviável para a economia global a gente ficar tanto tempo assim em quarentena. O número de desempregados, questão de salários, de rendas familiares, faturamento das empresas, o problema vai ser muito maior. E essa reabertura a gente já espera que devagarinho, que aos poucos a economia comece a ganhar tração. Outro ponto muito importante também é que nós tivemos uma atuação muito forte dos bancos centrais e uma atuação muito rápida também, puxada pelo Fed, na injeção de dinheiro na economia, injeção de capital, injeção de liquidez, o Fed aí ultrapassando 2 trilhões de dólares, uma injeção de dinheiro maior e de forma mais rápida ao que aconteceu em 2008. A gente viu esse movimento também no Banco Central Europeu e também no Banco Central do Japão, que são praças aí, centros financeiros muito importantes. Então, o consenso que o mercado começa a ter é que essa injeção de liquidez pode ter sido suficiente para segurar esse forte crash que nós tivemos aí do coronavírus, dar sustentação para as empresas. É claro que a gente vai ter uma oscilação, um aumento aí no número de desempregados, mas que os impactos sejam amenizados, tá certo? Bom, partindo agora para a nossa análise gráfica. SP500 vinha em tendência de alta, vinha subindo, economia americana prosperando, até resolução aí da questão da guerra comercial com a China. Nós tínhamos a máxima histórica em 3.397 pontos. Vamos até arredondar aqui para 3.400, fica mais fácil da gente ter um parâmetro da nossa análise. Então, região de máximas históricas aí na casa de 3.400. Veio o crash do coronavírus, o mercado despencou para essa região de fundo em 2.170. Essa queda aqui foi na casa de 36%, uma desvalorização no SP500 de menos 36%, até que o mercado chegou para firmar, para fazer esse fundo importante em 2.170, mas nós tínhamos o SP500 caindo para testar uma região mais ampla de suporte entre esses níveis aqui, 2.530, 2.315 até 2.170. Então, nessa região aqui de suporte, era uma região para a gente prestar atenção numa possível entrada de força compradora, foi o que aconteceu. Agora, o SP500 trabalha acima dessa região aqui de interesse, entre 2.775 até 2.730. Note como no passado recente nós tivemos essa região aqui funcionando como suporte. Então, era esperado um teste desses níveis que poderiam funcionar como resistência, despertando o interesse dos compradores,
você nota como esse espaço aqui, essa janela, foi que conteve essa primeira perna de alta de recuperação do SP500. Agora a gente chega para uma nova região, que pode ser uma região muito importante de resistência, entre 2.880, 2.945 até 3.030. Note o interesse dessas regiões de negociação num passado recente. Então, a gente pode ter muita briga, a gente pode ter muita disputa de preços nesse momento aqui, vendedores na região, ou então alguns investidores também usando essa possível zona de resistência para a realização de um lucro parcial dessa primeira perna de alta de recuperação do SP500. Agora, acima de 3.030, já para um viés aí de médio prazo pelo menos, a economia reagindo, voltando a ganhar atração, os mercados se animando de novo, abre espaço para a gente ter um possível teste da máxima histórica de novo em 3.400, e aí a gente precisa analisar se o mercado vai ter força para continuar subindo. Segurando aqui nessa possível região de resistência, fica o alerta para você aqui desses pontos de interesse, em 2.775 até 2.730, e se caso o mercado recuar de novo, preste atenção nessa ampla região de suporte de 2.530 até 2.170, que poderá despertar uma segunda entrada de força compradora, tá certo? Segue importante aqui esse nível de suporte nos últimos anos, então é uma região aí de bastante interesse para você ficar de olho, ok? Espero que você tenha gostado dessa análise, que ela possa te ajudar a iniciar o planejamento das suas operações para essa semana. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a sua curtida. Qualquer comentário, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Vou deixar para você também na descrição desse vídeo os links aí das minhas redes sociais para você poder me acompanhar, tá certo? Grande abraço para você e ótimo começo de semana.